Atlético Mineiro tenta a contratação do atacante Luigi, que pertence ao Palmeiras. Corinthians tenta o empréstimo do atacante Everton Cebolinha junto ao Flamengo. Paquetá avisa o técnico do West Ham que quer deixar o time e Flamengo deve conversar com o time inglês nesta sexta-feira para definir os valores. Internacional negocia com dois laterais que estão atualmente livres no mercado. Conor Gallagher está de volta ao futebol inglês e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Antes de tudo, já dê aquela moral deixando o seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho e considere se inscrever se você for novo por aqui. Recado dado, bora logo pro vídeo de hoje. E vamos começar o mercado da bola de hoje falando das transferências confirmadas. O Vitória anunciou a renovação do empréstimo do lateral esquerdo Ramon, de 24 anos, junto ao Internacional. O jogador fica agora até o fim de 2026. Já o Santos confirmou a contratação do volante Gabriel Menino, de 25 anos. O jogador chega por empréstimo até dezembro deste ano, com uma cláusula de compra fixada junto ao Atlético Mineiro. Já o Atlético Mineiro oficializou a contratação do equatoriano Alan Minda, de 22 anos. O atacante assinou por 5 temporadas e deixou o Cercle Bruges da Bélgica a troco de 7 milhões de euros. Agora é oficial, o Grêmio anunciou a contratação do goleiro Everton, de 38 anos, que assinou até o fim de 2028. O jogador chega sem custos após deixar o Palmeiras. E aí, torcedor tricolor, aprova a contratação do Everton? Comente aí. O volante mexicano Héctor Herrera, de 36 anos, está de volta ao Houston Dynamo da MLS. O jogador assinou até o meio de 2027 e deixou Toluca do México. Já o Ajax da Holanda anunciou o meia Maximilian Ibrahimovic, filho do astro Zlatan Ibrahimovic e que já passou pelo time holandês. O sueco, de apenas 19 anos, chega por empréstimo do Milan por 6 meses e com uma opção de compra vinculada após esse período. O Augsburg da Alemanha contratou o centroavante português Rodrigo Ribeiro, que tem apenas 20 anos. Ele foi emprestado com opção de compra até o fim da temporada, proveniente do Sporting de Portugal. O Pisa da Itália confirmou o centroavante nigeriano Rafael Durossini, de 23 anos, que assinou até o meio de 2030. Ele deixa o Vitória Pilsen da República Tcheca a troco de 9 milhões de euros. Rosen Bozinov também foi confirmado até 2030 no Pisa. O defensor búlgaro, de apenas 20 anos, foi comprado junto ao Antuérpia da Bélgica a um custo de 5 milhões de euros. Já a Roma da Itália anunciou a contratação do jovem atacante Robinho Vaz, de apenas 18 anos. O francês assinou até o meio de 2030 e deixou o Olympique de Marselha da França a um custo de 22 milhões de euros. O Gora Golber é reforço do Levante da Espanha até o fim da temporada. O volante francês, de 23 anos, assinou por empréstimo junto ao Lille da França. E o Tottenham anunciou a contratação do meio-campista Conor Gallagher, que tem 25 anos. O inglês deixa o Atlético de Madrid da Espanha a troco de 40 milhões de euros e assina um contrato com o time da Premier League até o meio de 2031. Lembrando que o Aston Villa chegou de fechar a contratação junto ao time espanhol, mas não conseguiu um acordo com o jogador, que acabou indo então para os Spurs. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. E segundo informações do jornalista Luiz Fabiani, o Mirassol tem conversas em andamento para contratar o atacante paraguaio Angel Romero, que está atualmente livre no mercado após não renovar com o Corinthians, ou seja, então chegaria sem custos de transferência. Recentemente, em uma entrevista à ESPN, o jogador de 33 anos deixou em aberto a possibilidade de defender uma nova equipe aqui no Brasil, onde ele revelou que está avaliando propostas e que era um projeto ambicioso. O jogador então pode se juntar ao Mirassol, que vai disputar a Copa Libertadores desta temporada. O Vitória negocia a contratação do lateral direito Nathan Mendes, de 23 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. Segundo informações do site Globo Esporte, as conversas entre os clubes giram pelo empréstimo até o fim da temporada e com uma opção de compra vinculada após esse período. Já o Red Bull Bragantino fechou a contratação do jovem atacante Wallace Ian, que deixa o Flamengo. Segundo informações novamente do site Globo Esporte, o jogador viaja agora para Bragança Paulista, onde fará os exames médicos e será anunciado de forma oficial. A negociação pelo atacante de apenas 20 anos gira em algo em torno de 10 milhões de euros. E segundo informações do jornalista Lenon As, o Internacional tem interesse e trabalha no retorno do lateral direito Renzo Saravia, que está livre no mercado após ser dispensado do Atlético Mineiro. Segundo a publicação, então, as conversas estão em fase inicial, mas o argentino agrada bastante, ainda mais que chegaria sem custos de transferência, grande prioridade do Inter nesta janela de transferências. Aos 32 anos, o jogador passou pelo Colorado entre 2020 e 2021 e teve uma boa passagem. Por outro lado, o Internacional negocia a contratação do lateral
lateral esquerdo Fabrizio Angileri, de 31 anos, que está atualmente livre no mercado após não estender o seu contrato com o Corinthians. Clube e jogador até vinham trabalhando na extensão do contrato, mas neste momento então parece que isso não vai acontecer, onde até então o jogador não se apresentou para a pré-temporada. Segundo revelado então pela ESPN, a primeira conversa entre o time gaúcho e o argentino foi bem positiva, mas até o momento então não foi apresentada nenhuma proposta, mas é então mais uma grande oportunidade por parte do time gaúcho. E segundo informações reveladas pelo jornalista Thiago Fernandes, o nome do atacante Luigi do Palmeiras está na mira do Atlético Mineiro. Inclusive, é muito bem avaliado pelo técnico Jorge Sampaoli, que planeja reforçar o seu ataque agora. O nome é visto como uma grande alternativa pelo Galo a curto prazo, mas principalmente no futuro, já que ele tem apenas 19 anos e é tido com grande potencial, por isso então pode ser revendido futuramente por um alto valor. Até o momento não há negociações ou propostas pelo jogador, onde o Palmeiras deve ter uma alta pedida para liberar o jovem. E o Grêmio já apresentou uma primeira proposta ao West Ham pelo volante Guido Rodrigues, de 31 anos, mas essa proposta então já foi recusada pelo time inglês, que não gostou das condições do negócio. Os valores desta proposta não foram revelados até o momento, mas então está abaixo do que é pretendido. Só destacando que o argentino tem contrato com os Hammers somente até o fim dessa temporada europeia, mas neste caso então ele está fora dos planos e pode ser negociado agora, mas o time quer uma compensação financeira. Com o jogador, o Grêmio já teria um encaminhamento de acerto, mas até o momento então não tem nada fechado. A informação é do jornalista Eduardo Gabardo, da Rádio GZH. O Corinthians procurou o Flamengo para tentar a contratação do atacante Everton Cebolinha por meio do empréstimo até o fim dessa temporada. A informação foi publicada pelas jornalistas Bianca Molina e Monique Danello, da TNT Sports. Por sua vez, o time carioca considera o jogador de 29 anos como uma peça importante para essa temporada, e por isso então ele está nos planos do técnico Felipe Luiz. Sendo assim, o negócio só seria interessante se fosse em definitivo e com uma compensação financeira. Desta forma, o empréstimo deve ser descartado. E o Botafogo encaminhou a venda do jovem zagueiro David Ricardo, de 23 anos, para o Dinamo de Moscou. Desta forma, o time russo vence a concorrência do Torino da Itália, que já teve cerca de 2 ofertas recusadas pelo time carioca. O Dinamo de Moscou vai pagar então cerca de 6 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos do jovem, onde o Botafogo mantém 20% então, visando uma futura venda do jogador. O anúncio oficial então deve acontecer em breve. E com a saída de David Ricardo, o Botafogo deve ir ao mercado e monitora novamente a situação de Naves, jogador de 23 anos que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado até o meio deste ano ao Verca de Portugal. O jogador, no entanto, estaria na mira ainda de outras equipes do futebol português e de outras ligas da Europa. Desta forma, um retorno ao Brasil não seria uma prioridade neste momento. A informação foi revelada no programa Fala Fonte da ESPN. E após vender Gerson para o Cruzeiro, o Zenit já busca um substituto e mira um jogador aqui do futebol brasileiro, que é o meia John John, que pertence ao Red Bull Bragantino. Segundo informações reveladas pelo jornalista Vene Casagrande, o time russo fez uma proposta na casa de 20 milhões de euros para contratar o jovem. As negociações estão em andamento e o time paulista deve nos próximos dias responder à proposta pelo jovem de 23 anos, mas tem grandes chances então dele ser negociado agora. Nesta última quarta-feira, o meia Lucas Paquetá teria se encontrado com o técnico Nuno Espírito Santo do West Ham para comunicar o seu desejo de voltar ao Brasil para defender o Flamengo, algo que o técnico era totalmente contra, já que contava com o jogador, que é uma peça importante e titular da equipe. Como as negociações são complexas, o Fla conta muito com esse desejo do jogador de voltar ao clube, e é o grande trunfo então para buscar um acordo neste momento. Segundo publicação do site Globo Esporte, o Flamengo tem uma reunião marcada com o West Ham para esta sexta-feira, onde as partes devem debater os valores de uma possível transferência. Inicialmente, a pedida do time inglês é algo na casa de 57 milhões de euros, mas o Flamengo já estipulou um teto na casa de 40 milhões, por isso os clubes têm que chegar a um acordo nesses valores. Mas enfim, a negociação vem ganhando muita forma e conta principalmente com o desejo do jogador de voltar ao Brasil neste momento, e o Flamengo pode fazer um grande esforço e contratá-lo agora. Na sua opinião, Paquetá vale todo esse investimento? Bora deixar aqui nos comentários a sua opinião. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. O Cerro Porteño do Paraguai avançou pela contratação do atacante Pablo Verratti, que pertence ao Vasco da Gama. A informação é do jornalista César Luiz Merlo. O Mirassol fechou a contratação do lateral direito Igor Formiga, de 27 anos, que chega junto ao Juventude. Segundo o GE, o jogador já viajou até o interior paulista para fazer os exames médicos e assinar o contrato. Os valores não foram revelados até o momento. Após negociar o goleiro Andrew com o Flamengo, o Gil Vicente de Portugal fechou a contratação do goleiro Lucão, junto ao Red Bull Bragantino, informou o jornalista Vene Casagrande. O Copenhagen da Dinamarca fez uma oferta de empréstimo com opção de compra pelo jovem lateral direito JP Sherman, que pertence ao Santos, informou o jornalista Felipe Silva da ESPN. O Fulham da Premier League demonstrou interesse na contratação do atacante Noah Lang, que pertence ao Napoli da Itália.
informou o jornalista Nicole Schira. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado, principalmente tenham entendido. Não esqueça de comentar a sua opinião sobre essas notícias e desse modo podemos trocar uma ideia. E claro, se você gostou do vídeo de hoje, já deixe também o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Desse modo, todo dia tem um vídeo novo aqui para vocês. Enfim, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos uma ótima e abençoada quinta-feira e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.